Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur mais uma vez. Iremos hoje falar a respeito do livro de Mishlei, Provérbios. Dando continuidade ao nosso shiur, esse shiur ele é dado todas as semanas, é diferente daquele que nós damos todos os Shabbat. Então você pode acompanhar, você pode compartilhar, compartilhe com seus amigos para que os seus amigos ou irmãos possam acompanhar nossas publicações aqui e seguir os nossos canais. Seria bastante interessante você marcar os seus amigos. Você pode também ir no YouTube, né? Lá no YouTube, Judaísmo Nazareno SP, você pode acompanhar por lá, tá? Você pode seguir o canal, né? Lá existe vários shiurs a respeito de vários assuntos, principalmente abordando as escrituras de uma forma ampla. Nós temos aplicado alguns shiurim, né, estudos da Brit Hadashah, como o livro de Mateus, o livro de João, o livro de Tessalonicense, Colossenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Atos, né, Hebreus. Nós temos colocado vários shiur de vários livros, de várias cartas que Shaul colocou ali. E qual foi a conclusão que tivemos? A conclusão que tivemos é que em nenhum momento Shaul estava se contradizendo-se. Ou seja, ele não era contra a Torá, ele não era contra os ensinamentos da Torá, ele nunca foi contra os ensinamentos da Torá. E agora, isso justamente é por isso que nós fizemos esse shiurim, esses estudos, justamente para deixar claro isso. Porque existe muitos, principalmente essas pessoas que migram para o judaísmo, elas acabam desmoralizando as cartas de Shaul. Dizem que Shaul era contra a Torá, Shaul estava se contradizendo-se, Yeshua falou coisas que eram contrárias à Torá, e nós já identificamos que isso não é uma verdade. O que Yeshua, o que Shaul, o que os discípulos de Yeshua, os talmidim de Yeshua, eles eram contra alguns ensinamentos de homens, tradições humanas. Isso sim, eles eram contra. E é por isso que nós disponibilizamos ali o shiur, os estudos. Então você pode ir no Instagram, você pode ir também no canal do YouTube, aqui na página Beit Netzerfai no Facebook, também no meu perfil Hatikva Ben Avraham. Você pode acompanhar todos os shiur, você pode colocar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus irmãos, você pode colocar para eles estudarem, será muito bom e é esclarecedor, tá, pessoal? E hoje nós estamos abordando aqui o livro de Mishlei, Provérbios, justamente para que a gente possa entender, né, se realmente a Torá estava em harmonia quer dizer, o Taná estava em harmonia com a Torá, se os israelitas obedeciam ou não, quanto tempo o povo de Israel ficou obedecendo, se realmente os ensinamentos de David, de Salomão, que é Shilomon, estavam em harmonia com a Torá. E nós estamos aqui para isso. E é por isso que nós estamos hoje lendo o capítulo 10, e o capítulo 11, e o capítulo 12 de Mishlei Provérbios. Tá? Nós vamos ler e dando as explicações no decorrer da leitura. Ok? Vamos lá. Diz o seguinte, capítulo 10, eu estou usando a tradução de David Stan, a Bíblia Judaica completa. Inclusive, eu aconselho que você tenha essa Bíblia, ok? Provérbios de Shilomon.
O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza para sua mãe. Isso é mais que óbvio. Uma pessoa sábia, um filho sábio, ele é a alegria de seu pai. E o tolo não traz só tristeza para sua mãe, mas para muitos. Existe sempre aquela pessoa mais sábia na família. Você que tem uma família grande, você sempre vai notar uma pessoa mais inteligente, mais sábia. E você também vai notar a ovelha negra da família. Você vai notar em várias famílias pessoas diferentes, tá? Nenhum bem há na riqueza desonesta, mas a retidão livra da morte. É aquelas pessoas que elas se beneficiam, né, de riquezas ilícitas. Ou seja, elas acabam adquirindo coisas que são roubadas, coisas que são furtadas, coisas que têm uma origem ilícita. E ele está falando aqui, nenhum bem há na riqueza desonesta. Isso é bom para nós, para que a gente possa aprender sobre isso. E ele diz, mas a retidão livra da morte. Adonai deixa que o reto fique faminto, mas frustra a ambição do ímpio. Ele permite que o reto, a pessoa justa, fique faminto. Não é passar fome, ok? As mãos do preguiçoso trazem pobreza, mas as mãos diligentes produzem riqueza. A pessoa sensata junta no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos retos, mas as palavras do ímpio abrigam a violência. Olha só, as bênçãos coroam a cabeça dos retos. Quem são os retos? São aquelas pessoas justas, são aquelas pessoas verdadeiras, honestas. E hoje é o que menos tem na humanidade, pessoas justas, pessoas honestas e pessoas sinceras. E ele diz, pessoas de coração sábio obedecem às ordens, mas um tagarela terá problemas. E é verdade, pessoas sábias, elas sempre estão obedecendo, elas estão sempre a servir, mas o tagarela terá problemas. Aquele que caminha em pureza, caminha seguro, mas o que caminha tortuosamente será descoberto. Quem pisca maliciosamente, em vez de repreender, provoca dor, e a boca tagarela lhe trará problemas. As palavras do reto são fonte de vida, mas as palavras do ímpio abrigam a violência. Quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra de retidão para ouvir o que elas desejam, para ouvir o que elas se satisfazem? Elas excluem as pessoas que falam retas palavras, né? As palavras do reto são fonte de vida. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não gostam de disciplina, que não gostam de andar em retidão. A maioria das pessoas hoje são assim. O ódio provoca disputas, mas o amor cobre todo tipo de transgressão. Nos lábios do inteligente encontra-se a sabedoria, mas a vara está sempre nas costas do tolo. Já ouviu falar aquele que dá o tiro no pé? Então, aquela pessoa que sempre fez o que era mal diante dos outros. Eu costumo dizer que aquele que prejudica alguém gera uma dívida. E essa dívida, um dia a conta chega. Se você que está me ouvindo prejudicou alguém, vá e peça perdão. Se você prejudicou alguém, vá e peça perdão. Você pode estar correndo sério perigo. Não crie uma sensação de impunidade, achando que não virá sobre você o castigo. Virá sim. A hora que você menos espera,
a conta chega. Nós fomos criados, pessoal, nós fomos criados para pagar dívidas. Nós fomos criados para cumprir a justiça, mas em vez disso, muitos pagam dívidas. Muitos pagam o que elas fazem com os outros. Então, quando você vê qualquer situação inusitada acontecendo com uma pessoa, saiba que ela está pagando por aquilo. Ok? Pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for. O ruim é que nós não queremos aceitar o pagamento das nossas dívidas. Mas a conta chega, tá? A gente só quer que a conta chegue para os outros, né? Ah, vai chegar para fulano, mas para você nunca chega, né? Mas chega sim, uma hora chega. Se preocupa não, tá? Faça o que é certo que ela nunca vai te seguir. O rico, a riqueza do rico é a fortaleza, mas a ruína do pobre é a pobreza. A obra do reto lhe traz vida, o rendimento do ímpio lhe traz castigo. Aquele que observa a disciplina está no caminho para a vida, mas o que ignora a correção está cometendo um erro. Né? Muita gente, principalmente essas pessoas que migram, que saem da igreja e vão para o judaísmo achando, né, que elas estão no caminho. Às vezes até estão. Mas, meu amigo, se você não se manter no caminho da disciplina, é o que eu sempre digo e repito. Sempre digo e repito e vou repetir mais uma vez. Se você está numa comunidade, no lugar que se diz pregar a palavra de Deus, se lá não há disciplina, pode sair de lá, que lá é de outra coisa, mas não do eterno. Porque aonde a palavra do eterno está, há disciplina. Ah, mas eu não preciso de disciplina. Vá criar vergonha na cara que todos nós precisamos de disciplina, principalmente do eterno. O que encobre a ira tem lábios que mentem, e todo que assassina é um insensato. Quando as palavras são muitas, não falta pecado, mas quem controla as suas palavras é sábio. Tá vendo? Aqui é uma coisa que todo mundo gosta de falar. Quantas vezes eu já repreendi alguns colegas e amigos meus? Eu falo assim para eles: ouve mais. Ouve mais, porque o que ouve mais se torna sábio. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então pare um pouco de falar e ouça mais. Continuando. Para o tolo a maldade é como um fogo, assim como a sabedoria é para quem tem discernimento. As bênçãos de Adonai tornam o povo rico, e ele não mistura tristeza com isso. O que o ímpio teme virá sobre ele, mas o reto será dado o que deseja. Quando a tempestade passar, o ímpio desaparecerá, mas o reto permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para o seu patrão. O temor a Adonai acrescenta o tempo de vida, mas os anos dos ímpios serão encurtados. Aquilo que o reto anseiam, que os retos anseiam, terminará em regozijo. O que o tolo espera acabará em nada. O caminho de Adonai é a força para os retos, mas é a ruína daqueles que praticam o mal. O reto jamais será estipado, mas o ímpio não permanecerá na terra. A boca do reto expõe sabedoria, mas a língua do perverso será destruída. Os lábios do reto sobem o que é desejável, mas a boca do tolo conhece o engano. Capítulo 11. A balança falsa é uma abominação para Adonai, mas o peso correto o agrada. É aquela, como nós estávamos lendo no Shabat passado, aqui na comunidade, nós temos visto lá na Torá escrito o seguinte:
Usem balanças justas, medidas corretas. Então, se a Torá está dizendo para nós usarmos balanças justas, então nós temos que usar balanças justas. Primeiro vem o orgulho, depois a desgraça, mas com o humilde está a sabedoria. A integridade do reto guia, mas a duplicidade do perverso destrói. No dia da ira, a riqueza não salva, mas a retidão salva da morte. A retidão do inocente aplanalha o caminho, mas a maldade do ímpio faz cair. A justiça dos retos os salvará, mas os traiçoeiros serão aprisionados por suas próprias intrigas. Quando um homem ímpio morre, sua esperança perece, mas os traiçoeiros serão aprisionados por suas próprias intrigas. É o que acontece hoje. Nós temos visto muitos traiçoeiros, que eles são aprisionados pelas suas próprias intrigas. Olha só, quando o homem ímpio morre, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do mal não resulta em nada. O reto é libertado de tribulações e o ímpio fica em seu lugar. Com a boca, o hipócrita pode arruinar seu vizinho, mas o conhecimento do reto é libertação. Quando o reto prospera, a cidade regozija, e quando o ímpio perece, a alegria. Pela bênção do reto, a cidade é levantada, mas as palavras do ímpio a destroem. Aquele que diminui o outro perde o bom senso, enquanto uma pessoa de discernimento se mantém em silêncio. Um mexerico cresce em torno de segredos revelados, mas alguém confiante guarda confidência. Sem táticas inteligentes, um exército é abatido, e a vitória vem do muito planejar. Aquele que se torna fiador do estranho sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher graciosa recebe honras. Homens agressivos conseguem riquezas. Homens dóceis traz bem a si mesmo, mas o cruel causa a própria desgraça. O lucro do ímpio é ilusório, mas aqueles que plantam retidão ganham verdadeira recompensa. A retidão genuína conduz à vida, mas o que persegue o mal caminha para a morte. O coração tortuoso é abominação para Adonai, mas os sinceros em seus caminhos são o seu deleite. Esteja certo de que o ímpio não ficará impune, mas a linhagem do reto escapará. Como anel de ouro no focinho do porco, assim a mulher bonita quem fala bom senso. O reto deseja apenas o bem, mas o anseio do ímpio traz a desgraça. Alguns dos deliberadamente e ainda enriquecem, enquanto outros são mesquinhos e ficam cada vez mais pobres. A pessoa que abençoa os outros prosperarão. Aquele que satisfaz os outros satisfará a si mesmo. O povo amaldiçoará aquele que retém a colheita, mas o que vende, bênçãos cobrirão sua cabeça. Aqueles que anseiam pelo bem alcançarão favor, mas os que buscam pelo mal lhes sobrevirá. O que acreditam nas riquezas cairão, mas o reto florescerá como folhas verdejantes. Aqueles que causam tormentas a famílias herdarão o vento, e o tolo se tornará escravo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e o que é sábio ganha almas. E os retos são pagos segundo o que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que ama a sabedoria ama a disciplina, capítulo 12. Mas o que odeia a correção é rude. Olha só um minutinho que eu vou pegar um marcador de texto para me marcar isso aqui, que é muito interessante.
Muito interessante. O que ama a sabedoria ama a disciplina, mas o que odeia a correção é rude. O homem bom obtém favor de Adonai, mas o maledicente recebe condenação. Pessoa que fala mal dos outros, né? Maledicente. Quem pratica a maldade nunca está seguro, mas as raízes da retidão jamais serão movidas. A esposa capaz é uma coroa para o seu marido, mas a vergonha é como podridão em seus ossos. Os planos dos justos são corretos, mas as manipulações dos ímpios são traiçoeiras. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas o discurso dos homens, dos honestos, os resgata. Uma vez que o ímpio tenha sido derrubado em seu fim, mas a casa do justo perdura. Uma pessoa é reconhecida segundo o seu bom senso, mas a da mente pervertida é tratada com desprezo. É melhor ser desprezado e ter um servo, que se vangloriar e não ter o que comer. O homem honrado cuida de seus animais, mas até a compaixão do ímpio é cruel. O que cultiva sua terra será farto de alimento, mas o que segue futilidades não tem juízo. O ímpio cobiça os despojos do homem mau, mas a raiz do justo florescerá. O ímpio é preso por seu próprio discurso pecaminoso, mas o justo não cai nessa armadilha. Uma pessoa pode ser recompensada por suas palavras e beneficiada pelo fruto do seu trabalho. Os tolos supõem que seu caminho é correto, mas os sábios prestam atenção aos conselhos. Veja, os sábios prestam atenção aos conselhos. Por isso que você vê muitos ímpios ou tolos aí achando que estão no caminho certo. E na realidade estão se enganando. Mas os sábios prestam atenção aos conselhos. A raiva do tolo é logo conhecida, mas uma pessoa cuidadosa não revela seus sentimentos. Aquele que diz a verdade promove a justiça. Isso aí, pessoal, é o que está no livro de Provérbios, coisas que nós devemos fazer. Mas infelizmente a humanidade está indo de mal a pior. Mas as falsas testemunhas provocam engano. Falácias podem perfurar como uma espada, mas a língua do sábio pode curar. As palavras verdadeiras permanecerão, mas a fala mentirosa durará apenas um momento. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas há alegria para os que recomendam a paz. Nenhum dano atingirá os retos, mas o ímpio estarão cobertos de calamidade. Lábios mentirosos são abominação para Adonai, mas aqueles que agem fielmente são seu deleite. O prudente esconde conhecimento, mas o coração do tolo deixa escapar a insensatez. O diligente dominará, enquanto o preguiçoso será posto sob trabalho forçado. A ansiedade no coração o faz pesar, mas uma palavra amável o anima. O justo guia seu amigo corretamente, mas o caminho do ímpio o desviará. Olha aí, ó. O preguiçoso não assa o que caçou, mas quando um homem é diligente, sua fartura é preciosa. Na verdade, da justiça está a vida, a morte não está em seu caminho. Na vereda da justiça está a vida, a morte não está em seu caminho. Vejam só, para você que está ouvindo aí esse shiur
mais uma vez, do livro de Provérbios, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. É como diz aqui, né? O fruto da retidão é a árvore da vida, e o sábio o que é sábio ganha almas, né? Ajuda as pessoas. O homem dócil traz bem a si mesmo, mas o cruel causa a própria desgraça. O homem bom obtém o favor de Adonai, mas o maledicente recebe condenação. Vejam só. E ele fala, para um tolo a maldade é como fogo, assim como a sabedoria é para quem tem discernimento. Muitas coisas boas estão aqui nos conselhos de Salomão, livro de Provérbios. Bem, nós lemos aí o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Terça-feira que vem nós iremos ler o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15, até finalizarmos o livro de Mishlei. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselhos há bom êxito. Guarde isso para você. Aonde você busca muitos conselhos, há bom êxito, ok? Muito bom mesmo. Espero que você tenha acompanhado os nossos shiur, os nossos shiurim, aqui todas as semanas, aos sábados, nós temos publicado aí vários assuntos, né? Interessantes, assuntos importantes que realmente traz transformação de vida. E também nas semanas, no Shabat, como eu disse. Então, você que queira acompanhar, acompanhe aí. Eu vou deixar gravado lá no YouTube esse vídeo, você também pode ver depois. Você pode compartilhar com seus amigos, como eu disse, ajude as pessoas. Seja sábio. Nós não queremos nos promover, não existe esse negócio. Tanto é que muitas pessoas gostam de se aparecer. Eu procuro aparecer o mínimo. Só quando realmente a gente está no Instagram, porque lá não tem como fazer em áudio. Mas a gente sempre faz aqui e publica depois no Facebook ou no YouTube. Então, porque tem como nós baixarmos esse vídeo. Então, a gente não gosta de aparecer, né? Nós temos um critério muito grande a respeito de imagem do homem. O homem nunca é visto aqui, né? Você nunca vai ver a gente colocando o homem lá no pedestal, dizendo que fulano é o rabino tal, fulano vai fazer o movimento messiânico, isso e aquilo. Por quê? Primeiro que a gente acredita que não haverá nenhum movimento messiânico até quando a vinda do Mashiach. Quando o Mashiach vier, aí sim haverá um movimento messiânico, que é ele que vai fazer. Não é ser humano, não é rabino, não é ninguém, tá? E todos os dias, pelo que nós estamos vendo, as escrituras falam que os dias serão maus, ok? Nós temos várias profecias. Então, infelizmente, nós temos um grupo de pessoas, que é a maioria, pessoas apegadas, né, ao romantismo do capitalismo, ao romantismo da religiosidade, uma coisa romantizada, né, aquilo que não existe nas escrituras. Tem muita gente achando que Deus, né, é o mordomo dela, e que ela é senhor do Deus, que ela é senhor do eterno. Não é o eterno que é senhor dela, é ela que é senhor de Deus, porque ela diz assim: eu peço, ele me dá, ele vai me beneficiar. Gente, não é porque ele te deu vida, não é porque que ele te deu um corpo, não é porque ele te deu ar para respirar, prazeres, tudo isso que você tem, né? Não é porque ele te deu que você é senhor dele. Ele é o seu senhor. Então você tem que pegar as instruções dele para obedecer a ele.
e não ele te obedecer. Esse romantismo religioso, ele existe, é um vírus pior do que o SARS-CoV-16. Ele é pior do que qualquer tipo de vírus, de qualquer outro tipo de vírus. O vírus da religiosidade que tem contaminado uma massa de pessoas muito grande. Só para você ter uma ideia, eu publiquei um vídeo de um senhor, colocou de um indivíduo, eu publiquei um vídeo de um indivíduo amaldiçoando Yeshua. Foi, e cuspia no celular, tá lá, tá aí. Você pode ver no Facebook, na página lá, no meu perfil, Ratika Vaber Avraham, tá lá. E no Instagram também. Você acredita que teve pessoas, porque eu coloquei o seguinte, olha, essa mesma pessoa, eu disse assim, eu só queria que essa pessoa fosse nas favelas e gritasse que Jesus é tudo aquilo que ela falou, que Jesus Cristo era tudo aquilo que ele falou, que ele saísse gritando na favela, porque é muito fácil você falar aqui no celular sem ninguém, você fala aí, você não fala, vai falar na favela, nos morros do Rio de Janeiro, A mesma coisa eu falo, a pessoa que é contra o Mohammed Maomé, que é o líder do Islã, dos muçulmanos, vai lá e grita, lá na Síria, lá onde tem os extremistas, vai lá e grita que Maomé é tudo aquilo que ele falou sobre Yeshua. Vai lá. Então, essas pessoas não vão, entendeu? Elas não vão porque elas são ridículas. Elas são covardes. Não é que eu estou querendo o mal delas. Eu quero que a mesma coragem que ela teve de colocar no vídeo, que ela tenha a coragem de ir, entendeu? Para esses lugares e falar o que tem que falar. Entendeu? Pessoas que não respeitam as religiões, que não respeitam as autoridades divinas, Como até anjo, Paulo disse que algumas pessoas têm desprezado a autoridade de anjos na época dele, entendeu? Tem cuspido no sangue de Yeshua. Então pessoas assim têm pisado no sangue do Cordeiro. Infelizmente, mas eu queria que essas pessoas fizessem isso. Aí vem os religiosos. Você está desejando mal para fulano. Gente, eu não estou desejando mal. Eu só quero que a mesma a mesma vontade que ele teve de divulgar nos vídeos, que ele vai divulgar na favela, que ele vai gritar lá na favela. Eu não estou desejando mal. Eu estive em favelas, eu já expulsei demônios de favelas, de pessoas, já preguei para traficantes armados, eu já preguei para traficantes com drogas, eu já falei do amor na época de Yeshua, de Jesus, para pessoas assim. Então, eu estou falando porque essas pessoas conhecem e se voltam para Yeshua. Eu estou falando do que eu já fiz. Então, da mesma maneira, vai lá, meu amigo, grita lá. Aí vem sempre um religioso que é contra Yeshua e começa a dizer: você está propagando a maldade. Vá criar vergonha na cara, meu amigo. Vá criar vergonha na cara. Poxa vida. Então tem muita gente, é aquilo que eu falo, esse âmbito religioso que a pessoa carrega, achando que é melhor do que o outro. Primeiro, eu sempre disse e vou repetir, a Bíblia não foi feita para nenhuma das nações. Ela foi feita para o povo de Israel. Ela foi dada para o povo de Israel. E para os filhos. Se você é de uma nação como o Brasil, como Portugal, como o Japão, e você quer obedecer, você é filho. Agora, a Bíblia não foi dada para evangélicos, não foi feita para católicos, a Bíblia não foi feita para mais ninguém, foi feita para os filhos, o povo de Israel. Os filhos, porque também não adianta você ser israelita e não é filho. Então não adianta nada. Então a Bíblia
foi dada aos filhos. Então nós vemos muitos evangélicos carregando a Bíblia debaixo do braço, né, indo para as igrejas, mas não obedecem. Não são todos, mas a maioria não obedece às Escrituras. Então o que você quer com isso? Tá? Então você tem que ser filho. Filho, aqueles que me amam, obedecem os mandamentos de meu Pai. Está escrito, gente. Não é eu que estou inventando. Né? As Escrituras foram feitas para o povo dele. Quando eu falo aqui, quando eu coloco shiurins, estudos, né, sobre determinados assuntos, é para você analisar e colocar sua vida no lugar. Né? Se você não quer ler as Escrituras, eu leio por você. Eu não tenho preguiça nenhuma. Eu já faço isso há 8 anos, lendo todos os Shabbats da Torá, né? E fazendo estudos todas as semanas. Eu não tenho preguiça nenhuma de ler. Mas por que nós lemos? Para que você entenda o contexto daquele assunto. Não quero que você pegue versículos isolados, como muitas igrejas ensinam, como muitos do judaísmo messiânico ensinam, como muitos do judaísmo nazareno ensinam, versículos isolados que são, na realidade, os dogmas que eles aprenderam lá na igreja, no cristianismo, e traz para si. Não, eu quero que você entenda o contexto daquilo que é história, daquilo que é evidência, daquilo que é fato. Por isso que nós lemos aqui 3 capítulos, todos os sábados, e toda semana nós lemos para você entender. Entendeu? Nós não estamos aqui para te ganhar, para mim, para minha comunidade, para nossa comunidade, para você ser... Não, eu não estou aqui para isso, estou aqui para você se conscientizar e colocar sua vida no lugar e ter o temor do eterno. Que eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. E não será fácil. Mas é como disse Yeshua naquela época, quem quisesse seguir ele, colocasse o madeiro e seguisse ele. Não seria fácil, ele mesmo disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não era apto do reino de Elohim. Quanto mais hoje, no século 21. Quanto mais hoje, nesse século 21, que as pessoas estão envolvidas com o capitalismo, com o materialismo, com as redes sociais, com as mídias. Elas estão em volta de várias coisas que as cativam, que as fazem desviar do foco que é o majestoso Adonai Tsevaot, Elohim, né, Hashem. Então elas estão envolvidas com tudo isso para tirar o foco. E nós estamos aqui para que você traga para si, para a sua vida, esse foco de ver o eterno, de buscar o eterno. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é eu querer ser rabino. Primeiro que eu não sou rabino. Eu sou um responsável da comunidade aqui de São Paulo, do judaísmo nazareno. É isso que eu sou. Entendeu? Sou um responsável que está sujeito a erros, falhas, pecados, a tudo. Os maiores homens da Bíblia estavam sujeitos e caíram alguns em pecado e erros. Que quanto mais eu, quanto mais você. Então ninguém aqui é maioral, dono da razão não, gente. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas infelizmente nós temos um público que é a maioria que só quer dividir, né? Você vai ver isso no decorrer da sua vida. Se você está começando agora, né? Se você está começando agora, você vai ver. Então isso é fato. Por que essas pessoas estão assim? Porque elas estão envolvidas com o príncipe desse mundo. Elas estão envolvidas com Hassatã, o príncipe desse mundo. Elas querem ter um relacionamento com esse mal. E é por isso que nós trazemos vários conselhos aqui da Bíblia para você. Entendeu? Então, infelizmente, nós temos várias pessoas, infelizmente,
do judaísmo messiânico, pessoas até que têm alguns estudos muito bons, mas ficam desviando os assuntos da verdade. Poxa vida, pregue a verdade, né? Ah, mas vai ter pouca gente. E daí, se tiver pouca gente? Yeshua escolheu 12, só ficou 11, meu amigo, né? Eram poucas pessoas, de milhares, só poucas ficaram com ele, né? Não é muita gente não, pessoal. Toda a província da Babilônia, só 4 serviam o Eterno de fato, de verdade. Fora o povo de Israel que estava escravizado e já estava inflamado nos ídolos, envolvido com os ídolos. Só 4 buscavam o Eterno que se destacavam, que é Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego. Esses 4. Toda a província da Babilônia, e a Babilônia era uma potência. Então sempre será assim. Sempre será assim. Uma minoria vai agradar e buscar o Eterno. Tá certo? Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente em nome de Yeshua, o Mashiach, Beshem Yeshua, Mashiach. Amém.